Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Nós estamos aqui novamente para refletir na palavra do Senhor. Nós estamos numa quarta-feira à noite. Normalmente nós estamos reunidos para o nosso culto de oração. Eu espero que você esteja aí na sua casa, juntamente com seus familiares. Espero também que, se você já fez o seu devocional em família, você já deve ter orado. Se você não fez, você agora vai observar a palavra do Senhor e depois você pode fazer as orações necessárias, tá bom? Eu espero que você também esteja louvando ao Senhor diariamente, lendo a palavra, meditando. Isso é muito importante para a nossa vida cristã, principalmente nesses tempos difíceis, certo? É um prazer grande a gente poder estar falando acerca da palavra de Deus para os irmãos. Você que está aí ligado aí no YouTube, obrigado pelo seu comparecimento, Obrigado por você estar presente virtualmente, mas é importante que a gente aproveite esses meios, que agora também faz parte dos meios da graça, mesmo de uma forma diferente, Então é importante que você aproveite esse tempo. Muito bem, eu queria falar um assunto muito importante hoje, como sempre a palavra de Deus é importante, falando sobre a questão do crescimento espiritual, tá? Crescimento no conhecimento, e esse é o ponto principal. Por que esse ponto é o ponto principal? Vamos entender, abrindo sua carta, abrindo a palavra de Deus lá na segunda carta de Pedro, tá? No capítulo 1, nós vamos olhar esse assunto importantíssimo para a nossa vida cristã, no qual o apóstolo Pedro ele dá uma ênfase nesse assunto. Ele vai falar sobre... Pedro ele apresenta um desdobramento em toda a sua carta, pelo menos 5 vezes ele repete a frase muito importante na sua epístola, que fala sobre crescei no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que essa é uma frase-chave? Porque esse é o assunto principal que Pedro está chamando a atenção dos seus leitores, dos seus ouvintes, e nos chamando a atenção também. Então eu queria que você, antes da gente ler os versículos, nós vamos trabalhar nos 2 versículos, versículo 8 e versículo 9, somente, E aí esse vai ser os 2 versículos base para a gente entender o que o apóstolo Pedro está nos falando. Mas antes eu queria mostrar para vocês essa ideia que permeia toda a segunda carta de Pedro, quando ele fala que nós devemos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Olha o versículo 1. Logo no primeiro versículo ele começa dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, no primeiro versículo já tem essa ideia. Olha e aí você vai vendo que essa ideia vai se repetindo. Olha o versículo 2. No versículo 2 ele diz que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Aí ele diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então ele repete a ideia. No versículo 3, ele continua repetindo. Olha o versículo 3. Pelo poder de Deus nos foi concedida todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nota que ele repete pela 3ª vez a mesma frase, a mesma ideia. Versículo 8 que a gente vai ler, está lá também, olha lá, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Diz assim: porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos. Aí ele repete, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos para o capítulo 3, versículo 18, o último versículo dessa epístola. Olha lá o que ele diz. Ele diz lá, pelo contrário,
capítulo 3, versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos e nos dá discernimento através do Teu Santo Espírito, para que possamos crescer no Teu conhecimento. Usa, Senhor, Teu servo, usa os irmãos, abra os corações, que o Teu Santo Espírito possa dar o discernimento necessário para o conhecimento da Tua palavra e também forças necessárias para a aplicação da Sua palavra na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. Veja bem o que ele está ensinando aqui. Pedro, ele está mostrando essas ideias, ou essa ideia na carta, e a necessidade que temos de conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Nesse momento que estamos passando, há uma ênfase em olhar mais para as Escrituras, em orar mais. E isso é claro por causa das nossas aflições que estão aumentando. Agora, nós temos que crescer no conhecimento do Senhor a cada dia. Preste atenção que no versículo 8, o apóstolo Pedro ele vai falar algo interessante logo no comecinho do versículo. Olha o que ele diz. Ele diz assim, porque essas qualidades, que qualidades são essas? Por que ele fala de qualidades? A gente tem que ver o contexto anterior. Olha o versículo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Olha lá o que ele diz. No versículo 5 ele começa assim, olha lá. Ok. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. Primeiro ponto importante, virtude importante que ele está falando, que são essas qualidades que ele fala no versículo 8, é a fé. Aí ele diz, acrescente a fé, quer dizer, a fé você já tem, então você acrescente a essa fé o quê? Olha lá o versículo, quando ele diz que vocês têm, a fé que vocês têm, a virtude. Aí, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, você vê aí 8 qualidades que ele cita aí no versículo 5 ao versículo 7. Tá? Essas 8 qualidades é que fazem parte daquilo que ele está falando, até o versículo 7, daquilo que ele está falando, nos ensinando no versículo 8. Então vamos ver o versículo 8 novamente. Olha lá o que ele está falando. Ele diz, porque essas qualidades, essas que acabamos de citar, estando presente, quer dizer, existindo em nós, em vós, ele está dizendo, olha, essas qualidades têm que existir em vocês. E se existe em vocês, algo que ele diz, se existe em vocês, e é para existir, a palavra se é, e essas qualidades existem em vocês, estando presentes e aumentando cada vez mais. Interessante você ver que as qualidades têm que existir em você, mas elas não estacionam, elas aumentam. É como um crescimento gradativo, vai crescendo, crescendo, crescendo e frutificando, tá? E aí ele diz, crescendo, estando crescendo, estando presente e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam, aí ele vai usar 2 palavras aí, que nos chamam a atenção no versículo, quando ele diz assim, que vocês não sejam nem inativos, a primeira palavra, e nem infrutíferos. Essas palavras são palavras fortes para mostrar que se você tem essas qualidades e essas qualidades estão se desenvolvendo, isso lhe dá o fortalecimento para vocês não caírem nessas duas, serem inativos e infrutíferos. Inativos significa ser ocioso, e infrutífero é você ser estéril, você não fazer nada, nenhuma diferença, tá? Não fazer nada. Então,
o apóstolo Pedro está nos chamando a atenção em relação a isso. Tá? E a gente precisa observar bem essas coisas que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. E aí ele continua, não seja nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós possuirmos as 8 virtudes, as 8 qualidades que ele citou, essas qualidades vão aumentando gradativamente e a gente pode fazer a analogia de uma plantação. Por exemplo, a gente tem 8 plantas frutíferas para plantar, então a gente vai plantar cada uma delas e vai regá-las e vai podá-las e vai adubá-las, né? E elas vão crescendo gradativamente. Agora, ele não está falando, quando ele fala aqui sucessivamente, ele não está falando que você planta uma, por exemplo, você planta um pé de laranja e depois, quando essa laranja crescer, quando a árvore crescer, frutificar, agora eu vou plantar um pé de banana. Aí depois, quando a banana crescer, a árvore crescer e ter o pé de banana, as bananas, aí agora eu vou plantar um pé de goiaba e assim eu vou plantar as 8 plantas frutíferas. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que você tem que plantá-las todas juntas, de uma só vez. Todas elas têm que ser cultivadas, todas ao mesmo tempo. E elas vão crescer em você ao mesmo tempo. Não é uma de cada vez. Então, todas essas virtudes têm que crescer em nós, todas juntas. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. Agora, Paulo, ele dá uma ênfase sobre isso quando ele escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Olha lá, volta lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Olha lá o que Paulo fala aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá. Olha lá o que diz. 3, versículo 12. Ele diz assim: E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de um para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Veja que ele está falando em unidade, crescimento total, para com todos, não só para uns, mas para com todos. Então, o objetivo principal é justamente esse crescimento no amor, tá? Que é a última virtude que a gente viu aqui. Mas o amor está crescendo junto com a fé, com o domínio próprio, tudo junto, né? É muito importante que você frise isso na sua mente, no seu coração. Então ele usando essas duas palavras inativos, que é ociosos e improdutivos, que é inúteis ou estéreis, inúteis na sociedade, isso mostra que se eu vou crescendo gradativamente, juntando todas essas qualidades em minha vida, eu não vou me tornar nenhuma dessas duas palavras, certo? Eu não vou me tornar nem ocioso e nem estéril em relação a essa questão, tá? É muito válido a gente ver as coisas que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra e usar o método. É como se você dissesse assim: olha, eu vejo que essas qualidades são importantes para mim, eu vou começar a orar ao Senhor pedindo que o Senhor me dê essas qualidades, que o Senhor me dê mais fé, porque isso não vem de nós mesmos, mas Deus é que nos concede isso, quando a gente se submete a Ele, mostrando que nós precisamos disso. E Ele sabe disso, Ele sabe, mas Ele quer que você ore, suplique a Ele: Senhor, me dê domínio próprio, Senhor, me dê o conhecimento, Senhor, me dê a fé, me dê o amor, Senhor, na minha vida, para que eu possa exercer fraternidade, todas essas qualidades importantes que o apóstolo Pedro está elencando aí para a nossa vida cristã, certo? E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente vai para o versículo 9, que ele começa com a palavra pois, que é um contraste. Então, o que ele falou anteriormente no versículo 8 e nos versículos anteriores do contexto, ele vai agora mostrar que
pode acontecer o contrário se a gente não fizer aquilo que ele está nos ensinando. Olha o versículo 8, o versículo 9 agora. Pois, aí é um contraste, né? Aquele que não tem estas coisas, aquele que não tem estas qualidades que ele citou. Aqueles que não têm essa qualidade, ele vai dizer o seguinte, olha lá o que ele diz, versículo 9. Aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto. O apóstolo Pedro usa duas palavras aqui. Uma palavra que significa cego e a outra palavra que significa míope, né? E no grego está ao contrário, né? Começa com míope, depois vai aparece a palavra cego. Por que ele está falando isso? Ele diz, olha, essa pessoa que não tem essas qualidades, ele está míope, ele só vê as coisas de perto. O míope pode ficar cego, agora o cego não pode ficar míope. Então, aí, por isso que está invertido aí, mas aí não tem, isso não é relevante. Porque eu queria que vocês entendessem que as duas analogias servem para nós. Agora ele diz, em relação àquele, está dizendo que nós estamos cegos, que nós estamos míope, que a gente só vê as coisas que estão perto. O que ele quis dizer com isso? Olha o que ele diz na sequência. Ele diz assim, cego, né? Aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto. Aí ele diz, e se esqueceu. Aí sim, esqueceu de quê? O que significa esse esquecimento? Ele completa dizendo, da purificação dos seus antigos pecados. Ele está falando aqui do batismo. A palavra purificação é batismo. E ele está falando que nós, quando nós não estamos com estas qualidades, nós nos enfraquecemos, nos tornamos inativos e nos tornamos infrutíferos, e aí, porque nós esquecemos daquilo que era mais importante para a nossa vida, que o apóstolo Paulo pergunta e o Senhor Jesus diz, a minha graça te basta. É algo muito profundo a gente entender que nós nunca devemos esquecer do nosso novo nascimento. Nós nunca devemos esquecer da nossa purificação dada através de Cristo Jesus, que purificou todos os nossos pecados. O Evangelho tem que estar no nosso coração todos os dias, constantemente, e esquecemos disso. E quando nós esquecemos disto, que é a coisa mais importante na vida cristã, aquilo que nós conseguimos de graça, nós caímos naquilo que o apóstolo Pedro diz. Nós nos tornamos ociosos e inúteis para a sociedade. Eu, como cristão, você como cristã, como cristão, você tem uma função principal na sociedade. Qual é? De você ser sal e luz. Sendo sal e luz, você vai fazer com que a carne podre não fica apodrecida, não se apodreça, né? É uma purificação, e que as pessoas venham a acordar da sua inerte, da sua vida inerte, da sua vida morta espiritualmente. Então eu e você temos essa função de sermos pessoas ativas e não inativas, de ser pessoas que não são inúteis, mas que são pessoas frutíferas, que são frutíferas. E a analogia do crescimento da fruteira, do crescimento das árvores que colocam frutos, é a analogia principal para a gente fazer com a nossa vida cristã. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo nos mostra claramente, constantemente em suas epístolas, que nós devemos viver uma vida cristã plena, no pleno conhecimento da palavra do Senhor. Isso é um objetivo principal para a nossa vida cristã. E nós esquecemos disso, nós somos muitas vezes relapsos em relação a isso. E isso tem acontecido muito anteriormente, nos dias anteriores, nos meses anteriores que antecedem esse tempo que estamos passando. A nossa vida está sendo balançada para a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir os seus servos
que escreveram a palavra de Deus, as palavras que foram inspiradas pelo próprio Deus a nos chamar a atenção. Sejam frutíferos, cresçam no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar, encerrando esse tempo muito importante, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Nos dê, Senhor, sabedoria, forças para poder crescermos nas qualidades, nas virtudes que o Senhor cita na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na tua palavra, Senhor, escrita pelo servo, o apóstolo Pedro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz, que encontre morada em nossos corações, que nós possamos aplicá-la em nossa vida, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Se você quiser dar o seu positivo ali, seu like, você faça isso, tá? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva para que a gente possa continuar transmitindo a palavra do Senhor através do YouTube, para a honra e glória do Senhor. Tá? Que Deus os abençoe, tenha um resto de semana abençoado e no domingo, novamente, se Deus assim permitir, nós estaremos ali na escola dominical, né? E também à noite no nosso culto de adoração. Que Deus os abençoe.